Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Rafael Pio. 11h04, muito bom dia para você sintonizado aqui na CBN Campinas. Estamos chegando com o nosso CBN Esportes, edição desta sexta-feira. Sextou, meus amigos. Hoje, dia 12 de maio de 2023. Um dia muito feliz para o botafoguense, para o palmeirense, para o São Paulino, mais ou menos, um empatezinho, mas para o corintiano, uma sexta-feira de cabeça inchada, porque eu vou falar uma coisa para você, não bastassem os 3-0, a falta de eficiência, a falta de vida, a falta de vontade do time corintiano faz com que o torcedor fique preocupadíssimo, hein? Final de semana tá chegando com Guarani e Ponte Preta em campo, rodada cheia de Série B do Campeonato Brasileiro, muito assunto nesta sexta-feira pra gente comentar, analisar, discutir a partir de agora no CBN Esportes Campinas, que a gente começa com os destaques de hoje e começando exatamente com a derrota do Corinthians ontem jogando lá no Rio de Janeiro. Destaque do Timão com o Bruno Faria. No time titular, Vanderlei Luxemburgo promoveu duas mudanças. Maicon voltou entre os principais no lugar do suspenso Fausto Vera e Yuri Alberto voltou ao comando de ataque. Mas o time pouco conseguiu contribuir, produzir. Vanderlei Luxemburgo lamentou a derrota, mas já pede foco para a sequência. Carlão de Freitas, foco na sequência, só isso serve para o Corinthians? Bom dia, Carlão. Bom dia, Pio, bom dia, ouvinte CBN. Foco na sequência com qualidade, né? Não adianta ter foco e não ter qualidade para vencer os jogos. O Corinthians desmobilizou, o Corinthians desmontou. Mais um trabalho para o técnico Vanderlei Luxemburgo, precisa recolocar, né, a equipe na rota diante de um panorama pouco otimista, né, porque a tabela é dura, a caminhada é complicada, principalmente aí nas próximas rodadas envolvendo o Brasileirão, Copa do Brasil e Copa Libertadores. É, porque tem o tricolor pela frente no próximo final de semana, o clássico paulista dentro do Campeonato Brasileiro. O São Paulo que ficou no empate ontem diante do Fortaleza. O destaque do tricolor com o Vinícius Moura. O São Paulo ficou no empate com Fortaleza no Castelão por 0-0. O primeiro tempo foi equilibrado. O Leão do Pici teve a melhor chance em cabeceio de Guilherme, que parou no travessão. No segundo tempo, cada time teve um jogador expulso. Aos 16 minutos, o zagueiro Brites recebeu o segundo cartão amarelo por falta em Caleri. Porém, o São Paulo ficou com um jogador a mais por apenas 9 minutos, já que Rodrigo Nestor também tomou o segundo amarelo. O Fortaleza foi melhor com 10 jogadores para cada lado, mas o time de Juan Pablo Vojvoda não conseguiu converter as chances criadas. O técnico do São Paulo, Dorival Júnior, declarou que mais importante do que somar um ponto foi ter feito uma boa partida contra o Fortaleza no Castelão. Digamos, Carlão de Freitas, que como Dorival Júnior já conseguiu dar um certo padrão ao time do São Paulo, o tricolor chega como favorito no clássico? Chega como favorito, embora tenha aí um longo tabu a quebrar, né? O São Paulo nunca venceu na Neoquímica Arena, mas chega num ambiente mais leve, chega diante de bons resultados, diferente do Corinthians, um caldeirão efervescente, muita pressão, não consegue vencer. Então ele chega com uma possibilidade maior de vitória. Agora, tudo isso acaba a hora que o árbitro apita o início do jogo. Ainda mais como estamos falando de São Paulo e Corinthians, Verdade. de tantas histórias, né? De que um estava muito pior do que o outro. É impressionante como vencendo. na arena, principalmente na arena, o São Paulo, não sei, trava.
Amanhã, 5 da tarde, Brinco de Ouro com gramado novinho, bonito lá no Brincão. Tem Guarani, Sampaio Correia, a Bolívia querida, o destaque do Bugre. Bom dia, Júlio Nascimento. Tudo bem, né, Pio? Um abraço a todos. Ótima sexta-feira aos nossos ouvintes acompanhando aqui o CBN Esportes. Pois é, estreia do novo gramado. Depois do plantio da grama de inverno no Brinco de Ouro, tá um tapete, ficou muito bonito mesmo. E o torcedor do Guarani está na expectativa de que o time faça bonito também dentro de campo. Inclusive hoje, aqui no CBN Esportes, vamos ouvir o Lucão, que está se apoiando aí 100% nesse fator casa para que o Guarani se recupere, se reabilite e chegue aos 12 pontos no Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco também a gente projeta o time. O Bruno Pivetti tem problemas e voltas para esse confronto do final de semana. E eu explico também a situação do Diego Porfírio. Já adianto que o jogador não está afastado, participa normalmente das atividades. Ele que foi citado aí por um dos apostadores investigados dos tempos ainda de Curitiba. Supostamente ele teria sido aliciado para participar do esquema de manipulação de resultados. O Guarani vem conversando com o atleta, confia na integridade dele, na transparência, mas segue acompanhando também as investigações do Ministério Público. Pio? É uma boa notícia, O Guarani sabe ou está sabendo fazer valer o mando de campo, né, Carlão? Sem dúvida, nesta Série B, essencial. Contra o Avaí, principalmente. Contra o Ituano não foi tão bem, mas venceu. E agora, contra o Sampaio Corrêa, tem a obrigação de conquistar os 3 pontos para se recuperar do que aconteceu no último jogo ou nas últimas rodadas, né? E, claro, ir com muita confiança para cima da Ponte Preta no derby. Ponte Preta que entra em campo no domingo, às 3h30 da tarde. Horário um pouco diferente. Existe o Menino da Praia. É Menino da Praia. Tem uma música que chama Menino da Praia, não tem? Tem Menino do Rio, né? Menino do Rio, desculpa. Caetano Veloso. Perdão, gente. Menino do Rio. Isso, pelo amor de Deus. Calor que provoca arrepio. Tem o Menino da Porteira também. Tem o Menino da Porteira. Dragão tem o Menino tatuado do no Rio. braço. E tem, sabe quem, Carlão de Freitas? O Menino do Shopping. Bom dia, Antônio Pelo Lupe. amor de Deus. Bom dia pra você, Rafael. Deu um porque BO essa isso história aí, aí deu um BO lá em rapaz. casa danado, velho. Pelo amor de Deus, gente. Não pode fazer isso com uma pessoa íntegra, como a minha pessoa. Idônea, com um passado e um presente só de glória. Se eu fosse você, eu tinha tirado foto com o Eu indo de ouvinte. quem isso aí? Nascer. Do Peixão. O Peixão. Peixão. Se eu fosse você, eu tinha tirado foto com o ouvinte. Aí diminuía A pressão, Só a pra, pressão. só pra explicar quem não tá entendendo absolutamente nada, Antônio Lupe esteve de atestado nos últimos 2 dias. Semi-morto, praticamente. Isso. Aí, isso é o que você disse. Aí o ouvinte ontem no Arena CBN mandou uma mensagem. Eu vou até tentar achar essa mensagem aqui, a gente vai reproduzir de novo. Acho que não tem necessidade. Não, porque vai demais. tá bom. Seus advogados já estão. O ouvinte mandou exatamente assim: olha, gente, pô, Eliel, boa tarde. Pô, é muito legal quando a gente encontra alguém que a gente ouve no rádio sempre e tal. Encontrei Antônio Lupe agora há pouco lá no shopping. Pô, ele tava todo sorridente, só que eu pedi pra tirar uma foto com ele. Ele falou: melhor não e tal, vamos evitar esse negócio de foto. Esse cara tem E uma aí, meus imaginação. amigos, de repente, essa mensagem chegou pra tia de Vanessa, Isso. esposa de Antônio Lupe, que passou pra irmã, consequentemente, a Nossa. sogra de Antônio Lupe, que consequentemente mandou pra Vanessa. E Vanessa põe no grupo da Da família família. assim: o que você estava fazendo no shopping? Meu Você não tá doente? Você já viu aqueles vídeos? Isso acontece muito na China, quando os pequenos chineses, eles colocam um dominó e aí eles soltam, um vai derrubando Um o vai outro, vai derrubando. virando uma obra de arte. Uma obra de arte. Foi mais ou menos isso que aconteceu, só que em forma de tragédia. Porque eu tive que justificar uma informação, uma fake news que foi espalhada aqui no microfone tão potente da CBN. Porque eu estava em casa. Não tinha como eu estava mal. Eu estava me recuperando. Eu estava Certo. fazendo um bolo de maçã, pra ser sincero, quando recebi a notícia. Ficou bom o bolo, pelo menos? Ficou bom. Eu ia trazer aqui pra rapaziada, mas eu esqueci na geladeira. Mas ficou bom. Então não tem essa de shopping. Eu tava mal, eu tive uma crise de sinusite. Pra quem tem sinusite sabe que é complicado. A minha sinusite ela é um pouco diferente, porque ela ataca a minha garganta e aí eu Entendi. fico sem voz. Tá. Na terça-feira eu vim, né? Terça-feira eu vim. Na Na quarta e na quarta-feira eu quinta. tava completamente sem voz. Tive que ir no pronto-socorro, mas graças a Deus já tô recuperado. 93%. Que bom. Tô pronto pra rodada do final de semana. E pronto também, Rafael Pio, pra falar da Ponte Preta. Boa.
que enfrenta o Londrina no domingo às 3h30 da tarde, ainda com algumas dúvidas. O preparador físico Anderson Nicolau confirmou que Elvis e Fábio Sanches já estão no processo de transição, só que na mesma entrevista, o próprio preparador físico fala que esse período ele vem sendo mais obediente para que os atletas possam não sofrer com lesões na sequência da Série B. Por isso, são dúvidas para o jogo. Amaral tá fora, mas Leonaldo deve ser a novidade no meio-campo da Macaca pro duelo contra o Tubarão. Vai, Fábio Chaib. Te amo, te amo, te amo. Ai, Jesus, o que virou esse programa, meu Deus do céu. Carlão de Freitas, o Elvis não vai, né? Não vai. né? Fábio Sanches também. Eu acho que não vai nenhum dos dois. Não vai. Se o próximo jogo não fosse contra o Guarani, eu falava assim, acho Se que fosse pode contra ser. o Sampaio Correia, eles iam. Porque a semana é cheia depois, né? Isso, exatamente. Não vai. Eu também acho que vamos de Você Cássio, quer saber? Gabriel. Você quer saber? O Fábio Sanches seria importante viajar. Pra pegar. Já ir O pegando ritmo, Fábio né? zagueiro, ele organiza Uhum. ali, mas o Elvis não tem que ir mesmo. Então, mas o problema é que também não pode ter o Edson, né? O Edson tá também, machucado. Então tem esse gancho, porque não tem outro zagueiro. Tem o Tomás Kaique, que veio lá do Audax do Rio, se não me engano. Nossa, mas não dá. O Elvis, porque Mas é jogo- melhor colocar o Tomás Kaique contra o Londrina e preservar o Fábio Sanches no Sim, derby. sem Pelo dúvida. menos é o que pensam as cabeças lá dentro. do não, estádio. ninguém vai pra preservar pro derby. E outra, né, o Fábio Sanches, ele já tem esse histórico, né, muitas lesões musculares. E o Elvis precisa ser tem o preservado Arthur porque também. ele vai ser importante no derby. Fábio Chaib, ontem o Botafogo venceu o Corinthians 3-0 e além da vitória, tem assunto no fogão também relacionado às apostas esportivas. Bom dia, Fábio Chaib. Bom dia, Rafael Pio. Bom dia, ouvinte CBN. Exatamente isso. Após o jogo, o lateral Marçal do Botafogo revelou que recebeu contato para participar da manipulação de apostas em partidas do Brasileirão do ano passado. Ele foi abordado via rede social e recusou a oferta, a abordagem, com uma resposta muito forte. Ele disse que as palavras que ele escreveu para esse suposto apostador não poderiam ser faladas na televisão. Uma coisa muito pesada mesmo, segundo o Marçal, lateral esquerdo do Botafogo, viu, Pio? Ele fez certo em declarar, Carlão de Freitas? Eu não declararia. Só passa, Já deixa passou, passar. ele tomou uma boa atitude, Sim. já cortou mal pela raiz, mas não sei, me parece ser meio marketing. Dá aquela Acho que, marketada. fez o certo, claro, fez o certo, mas não precisava chegar, que eu fui aliciar, que eu respondi. Não, beleza, respondeu, acabou. Bora pro jogo. E tem destaque do futebol internacional também, Fábio Chaib. É isso aí, Pio, com o Neymar. Neymar tem a imprensa europeia está dando como certa a saída de Neymar do PSG agora nessa próxima janela de transferências. O clube francês estaria disposto a negociar o brasileiro, que agora também já admite saída para uma nova liga após ver sua casa sendo palco de manifestação contra a presença dele no clube francês pela torcida do PSG. O destino provável de Neymar deve ser a Premier League. E a seleção brasileira também tem destaque, viu, Pio? O Brasil deve jogar na Espanha e em Portugal na próxima data FIFA, agora em junho. Porém, a seleção brasileira vai enfrentar seleções africanas. Guiné e Senegal são os possíveis adversários. E Ramon Menezes será o treinador interino novamente da seleção brasileira, viu, Pio? Acho que talvez já tenha dado também essa história do Neymar com o PSG. A gente vai discutir isso também e muito mais no CBN Esportes Campinas, que já está no ar com os trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto. A produção de streaming é de Daniel França. Apresentação: Rafael Pio. Rápido intervalo, a gente já volta. CBN Esportes Campinas.
O melhor self-service por quilo de Campinas você só encontra no Mama Maria. Com uma variedade de saladas e frios, churrasco com carnes nobres, massas, comida japonesa e os mais deliciosos pratos quentes da nossa culinária. Além de uma mesa de sobremesa variada com tortas, doce, pudins, mousses e frutas. Faça de seu almoço um ritual gastronômico ou peça delivery. Mama Maria Restaurante. Estacionamento grátis com manobrista. Rua José Pires Neto 214, Cambuí. O Mário Gatinho está de portas abertas. O primeiro hospital público infantil de Campinas chegou, com novos leitos, centro cirúrgico, UTI e todo o cuidado de uma equipe que acolhe e leva a dignidade que os pais e as crianças merecem. A especialidade do Mário Gatinho é cuidar de crianças que precisam de atendimento médico 24 horas por dia, 7 dias por semana. O Mário Gatinho está de portas abertas. Prefeitura de Campinas. O mercado imobiliário tem seu espaço na CBN Campinas. Os principais lançamentos, oportunidades de investimento, entrevistas especiais e tudo o que envolve esse importante segmento. Circuito Imobiliário, com Gustavo Frison. Todos os sábados, às 10 horas da manhã. Oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Trânsito. Onze h 20, ela que já está se preparando, inclusive, para o final de semana. Esse é final de semana de folga de Thaís Azevedo. Está toda sorridente por esse motivo. Bom dia, Thaís. Muito bom dia para você, Rafa, para o Carlão. Tem que estar, né, Rafa? Vamos aproveitar o fim de semana? Ah, tem que estar, né? Ainda mais que o tempo tá dando aquela virada e como faz tempo que não tem um final de semana de friozinho, tem muita coisa para fazer, viu, Thaís Azevedo? Isso, Rafa, eu gosto de friozinho. Eu vou aproveitar. Aproveite. Bom, vamos falar do trânsito então, Rafa? Tem alguns pontos de obras pela cidade, então vou alertar o motorista que segue ali pela Avenida Júlio Prestes. Tem trânsito bastante carregado sentido centro, desde a Lagoa do Taquaral, passando o Balão do Bela Vista, até a chegada da Avenida Norte e Sul, motorista perde tempo por lá por conta de obras. No sentido rodovia Dom Pedro, são boas as condições. Outro ponto que tem obra é ali a Rua Doutor Buarque de Macedo, que tem lentidão desde a Rua Funilense até a Avenida Imperatriz. No restante da via, são boas as condições. A Avenida Brasil ainda tem excesso de veículos da Avenida Rosimbo Maia até a Avenida Barão de Itapura e mais à frente ali na chegada a Teodoreto de Almeida Camargo, sentido Vila Nova. No sentido centro, o motorista segue tranquilo. Quem chega ali pela Avenida Francisco José de Camargo Andrade encontra excesso de veículos também desde a Rua Dona Rosa de Guzmão até o Balão do Castelo. No sentido Guanabara, são boas as condições. Rafa. Obrigado, Thaís. Bom fim de semana. Ótimo final de semana para vocês, Rafa. Na AutoZone você encontra mais de 50 mil itens em autopeças e acessórios automotivos para seu carro ou moto ficarem tinindo. Peça para quem entende. Peça AutoZone. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron. Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne.
11h23, muitas mensagens chegando pra gente. Muito obrigado, viu, gente? O Wagner Gerlach tá dizendo o seguinte. Pergunta que não quer calar. Vocês diriam que Vanderlei Luxemburgo está prestigiado pela diretoria do Corinthians? Está, né, Carlão? Ah, tem que estar, porque agora a cada rodada, a cada derrota vai ficar trocando o treinador. Aí é cenário de time rebaixado. Fecha com o Luxemburgo, tenha convicção no trabalho, no projeto, né? No projeto. Tenha convicção e vai tentar brigar para escapar do rebaixamento. Fecha a casinha, aposta na molecada, recupera Renato Augusto aí. Tem o Roger Guedes como o grande jogador, né, do time no momento. E para somar, eu acho que hoje não é nenhuma loucura falar que o Corinthians precisa somar os 45 pontos para escapar. De repente o cenário pode mudar, mas hoje fecha a casinha lá, meu filho, 2 linhas de 4, tal, Roger Guedes, a hora que o Renato Augusto voltar para dar uma qualificada para permanecer na Série A. Bom dia, Beth. A Beth tá impossível ultimamente, Carlão. Bom dia, Pio. Me solidarizo com os corintianos que hoje estão um tiquinho mais tristes. Mas como diria Nelson Ned, tudo passa, tudo passará. Mas tudo passa, tudo passará. Nelson Ned foi fenômeno Nossa também, senhora, bicho. pelo Meu amor Deus de do céu. Deus. Mas tá demorando pra passar, né? Meu Deus O do céu. Coringão tá feio. Nossa senhora. Rafael Pio e equipe, bom dia. Vamos lá. Nada. Absolutamente nada Essa resenha. me impedirá de ouvir o Arena CBN Nossa, hoje à tarde. todo mundo apostou no Corinthians. Professor Eduardo Coelho. Todo mundo apostou no Corinthians. Mas esse foi o problema. Tá, só seca a pimenteira É, também, foi, né, por Pio? isso, foi por isso que perdeu. É. Bom dia, Pio, Carlão, JN, Fábio, Lupe, todo mundo. Tá crescendo. Tá, time tá. Antigamente o Cris Salvione mandava bom dia 2, agora já tem 8 pra mandar bom dia aqui na. Não sei se é bom, não sei se é não ruim. sei se é bom ou se é ruim, mas vou falar pra você, não acalma mais aqui. Tamo junto. Como bom corintiano, eu nem tô esquentando a cabeça com a situação do Corinthians. Sabe por quê? A Polícia Federal vai descobrir que todas as derrotas desse ano foram vendidas e vão resetar o campeonato. Vai, Corinthians! 2005 foi assim, né? Só que aí deu um título no final. Meu Deus do céu. Bom dia a todos do programa. Sinceramente, não entendo esses amistosos da seleção que vocês acabaram de Também anunciar. Será que tem alguma explicação convincente? Quem tá perguntando aqui é o Edson Baixo, o Antônio Lupe, aqui Antônio Lupe, o Fábio Scheib, e esses amistosos aí, Fabião? Pois é, Pio, o Brasil tem a data FIFA no mês que vem, em junho, né? A convocação da seleção brasileira será no dia 25 de maio, e o Brasil, por enquanto, ainda está procurando adversário. Sabe que vai jogar na Espanha e em Portugal, possivelmente, já está praticamente acertado isso, falta só bater o martelo quanto a isso. Porém, as seleções europeias não podem enfrentar o Brasil porque elas têm outros compromissos já. Então, só restou, como mais uma vez, como tinha sido já contra Marrocos na primeira data FIFA, seleções africanas. E Guiné e também Senegal são os possíveis adversários do Brasil nesses 2 amistosos que vão acontecer em Portugal e na Espanha. O Brasil tentava alguma seleção europeia, mas se tiver alguma seleção europeia, será só de um escalão mais para baixo também, nada como potências como Espanha, Portugal, Alemanha, aí por aí vai. O Brasil enfrentando outra vez, então, seleções africanas, porque as seleções europeias têm calendários já preenchidos com eliminatórias e outras competições também, né? A dúvida do pessoal que tá no YouTube, Fábio Scheib, é se isso é ventilador ou ar-condicionado. Ou janela, né? A própria janela. Ou pode janela. estar bem, né? Está ventando Não, muito é em São ventilador, está muito calor aqui. Nossa! Ventilador, cara. Pô, cara. E aquele ventilador com 3 velocidades, tá no 3, cara. Nossa, Tá no coisa 3. boa. Olha eu aqui, Os Lupe. cabelos esvoaçantes. Olha eu aqui, Lupe. Deixa eu ver você. Quem que é você aí, Quem Chaves? que era essa foto aí atrás, Fábio Scheib? Fábio Scheib, Márcio Scheib e minha irmã Juliana Prado Scheib, Jorge. Que maravilha. Nossa, Mas vamos coisa pedir pra linda. Dani. Ô, Dani, nesse momento dá uma ampliada aí, Dani, pra gente ver. Ele tá falando da Olha eu foto, aqui, poxa ó. vida. Céu Piquititico? Aí, olha lá. Já tomava whey ou não? Era meio gordinho, cara. Olha lá. É muito misto quente, muito pão de queijo. Olha que foto legal, Bonito, cara. bonito. Pra quem tá no Márcio Scheib rádio. aqui, Pio. Hã?
Márcio Scheib aqui do lado. Olha, Márcio Scheib, que coisa, hein? Vocês eram cabeludos, hein, Fabião? Caramba. Não tinha pomada ainda. Pô, que legal. Eles tinham pomada ainda. Pra quem tá no rádio e não está com a gente no YouTube, Fábio Scheib, atrás dele tem uma foto maravilhosa dele, Márcio e Juliana, né, Fabião? Isso, exatamente. Quando eram crianças ainda. Pô, muito legal, muito legal. Serve pra alguma coisa esses amistosos aí, Júlio Nascimento? Eu tava até lendo a matéria do Caê Mota, né, que é o setorista da seleção no Globo Esporte, mas acho que o grande ponto é que o Brasil tem tentado adiar ao máximo aí as datas desses compromissos, justamente por essa indefinição, né, e até o destaque do GE hoje é que a CBF estuda mais uma vez esticar a corda à espera do Ancelotti. Começa a me incomodar um pouquinho, viu, Pio? Essa insistência, essa espera. Parece que a CBF ainda não tem um plano alternativo traçado. E esses amistosos, às vezes, são até para tentar não desviar o foco, né? Mas, de certa forma, tentar dar uma resposta aí para a torcida que já está impaciente com essa longa demora e espera, né, Pio? É isso, é isso. Tem mensagem de áudio também chegando no 991869070. Bom dia. Bom dia, Fábio de Campinas. Sobre o comentário do Luxemburgo e Corinthians, a única preocupação com a avaliação é o aspecto da apostar nos meninos, apostar na molecada. Qualquer coisa que fale de aposta agora, me arrepia os cabelos. Vai ficar nisso. Vamos ter que mudar esse termo. Em Campinas tá cheio de apostas. Nossa senhora, que o Guarani mais umas 300 apostas, a Ponte umas 300 apostas. Jesus do com céu. relação a contratações. Essa palavra não dá para tirar do futebol. Não dá. O Edu do táxi tá com o rádio ligado nos 90. Ele mudou de novo de carro, Carlão? Ah, tá voando, né? O pai Tem tá uma voando, frota, né? O pai tá on. Porque ele deve ter aquele desconto pra taxista. Mas então tá frota. Facilita a troca da viatura. Pô, mas a viatura Mas dele mesmo é uma assim, nave, né? velho. Qual que é? Facilita, de 120 mil sai por 100. Tá. E ele, a placa é relacionada ao Guarani. Cada 2 anos ele troca. Viu? Tá louco. É craque, tá voando. Rei do futebol no Parque Prado, rei do futebol, rei do Guarani lá no ginásio, nos campeonatos. Que isso. Só pra gente ir pro repórter CBN. Certo. Bom dia, amigos. Bom dia. Lupe. Pois não. Me desculpa, irmão. Não quis te causar problemas com sua digníssima. E, Pio, quero dizer que... É o rapaz da foto aí, é o fake news? Que não gosto muito do programa, não. Gosto só um tiquinho. Olha que maldade. Que maldade, Renato Alves. Pelo amor de Deus. Renato, complicou a coisa lá em casa, hein, velho? Vou pegar teu zap aqui, vou te mandar, porque você vai ter que ir lá em casa falar toda essa história aí que você aprontou pra cima de mim. Pelo mas tudo menos bem. você oferece o bolo de maçã pra ele. Se sobrar ainda, né? Boa. Intervalo, repórter CBN, a gente volta já. Programa Humanideia, com Fernando Moraes, na CBN Campinas. Seu programa para momentos de reflexões, entrevistas, literatura, filosofia, debates, conhecimento, novas ideias e pensamentos, proporcionando o desenvolvimento humano e a transformação pessoal. Humanideia, o humano fazendo a diferença, com Fernando Moraes. Todos os sábados, às 10h30 da manhã. Espero vocês. Repórter CBN. Sexta-feira, 12 de maio de 2023. A Embraer anunciou a venda de até 250 jatos a empresas americanas privadas de táxi. Na verdade, a empresa NetJets. O valor do contrato chega a 5 bilhões de dólares. As aeronaves vão ser incluídas na frota da companhia estrangeira a partir de 2025. O governo federal já manifestou resistência em relação a alguns trechos do acordo comercial entre Mercosul e União Europeia. A gestão Lula indica a intenção de rediscutir esses pontos e o que significa a reabertura das negociações. Inicialmente, o presidente brasileiro disse que trabalharia para a conclusão da parceria no primeiro semestre, prazo considerado irreal por líderes europeus. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou que o Planalto está em fase de finalização de uma posição comum e tem conversado com a Argentina, Uruguai e Paraguai.
O lucro líquido da Caixa Econômica Federal caiu quase 24% entre janeiro e março e ficou em 1 bilhão e 900 milhões de reais. A base de comparação é o primeiro trimestre do ano passado. Apesar da queda dos ganhos, o patrimônio líquido do banco cresceu 5,4% em 12 meses e atingiu 124 bilhões de reais. O filho de um delegado da Polícia Civil do Piauí foi preso em Teresina depois de descumprir uma medida protetiva. O homem é acusado de agredir a namorada. Segundo o delegado responsável pelo caso, o agressor era monitorado desde a denúncia da vítima. Um ex-fuzileiro naval que enforcou e matou um morador de rua no metrô de Nova York se entregou. Daniel Penny atacou o homem que pediu dinheiro e dizia estar com fome. A defesa alegou que o ex-soldado agiu porque morador de rua ameaçou os passageiros. Daniel Penny será julgado por homicídio culposo. A vítima costumava imitar Michael Jackson. Horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. A PUC Campinas está fazendo o futuro. Ela globalizou seu nome ao ser eleita uma das melhores universidades do mundo. Com Mescla, Escritório de Talentos e Carreiras, Observatório PUC Campinas e MIT, oferece um ambiente à frente do nosso tempo. Além de mais de 200 cursos, entre graduação, atualização, pós, mestrado e doutorado, que já formaram mais de 200 mil alunos. Quer viver esse futuro? Acesse puc-campinas.edu.br/futuro. PUC Campinas. Aqui se faz o futuro. Dia das Mães combina com sabor, lembranças gostosas e uma deliciosa reunião em volta da mesa. Que tal contar com Giovanetti para fazer essa data ainda mais especial? Pedindo um de nossos pratos família no delivery, você ganha uma deliciosa sobremesa. Para pedir, é só ligar 3234-9510. Pelo WhatsApp 998247920 ou ainda pelo iFood. Dia das Mães é com Giovanetti. Atenção, ainda tem dúvida se vale a pena vender seu carro para dar de entrada no apartamento novo? Se for para morar no Ampliare, vale a pena sim. Além de 3 suítes, a garagem já vem completa. É isso mesmo! Comprando um Ampliare, você ganha 1 ano de locação de um Jeep Renegade 0 km. Aproveite! Saia já com seu Renegade e com as chaves do seu Ampliare ainda em 2023. Agende sua visita no decorado e faça sua proposta. Consulte regulamento ampliaretaquaral.com.br. CBN Esportes Campinas. Onze e 36 de volta com o CBN Esportes Campinas. O Marcelão e o Júlio Nascimento já vai trazer as informações do Guarani. Tá dizendo aqui, ó, boa tarde, grande equipe. É uma tremenda vergonha essa palhaçada de apostas. Tem que punir esses jogadores que aceitam isso. E o Bugrão vai se recuperar contra o Sampaio e embalar no campeonato? Bom trabalho. Valeu, Marcelão, tá lá no Jardim Marisa. E tem mais mensagem de áudio. Bom dia, Rafael Pio, Carlão de Freitas e toda a equipe CBN. Por que a CBF não leva logo o Fernando Diniz, hein? Para assumir a seleção? Abraço, Derivaldo Souza. Derivaldo, já leva logo, né, Carlão de Freitas? Já que tá testando, já que é um momento de reformulação, reformule também a comissão. Modo de pensar. Eu acho que no entender da CBF, por enquanto, o Diniz ainda não tem a condição, né? Por enquanto, eu digo isso hoje, sexta-feira, dia 2 de maio. Mas na atual conjuntura do futebol brasileiro, a equipe que melhor apresenta o futebol, né, um futebol bem jogado, é o Fluminense. Em termos de conquistas, logicamente, é o Palmeiras. Acontece que o Abel Ferreira está muito fortalecido no Palmeiras e também é português, né? Então pode ter aí muitos questionamentos com relação a isso. E o Fernando Diniz, em virtude, né, deste Fluminense sensacional, é o mais cotado, mas no meu entender, eu acho que a CBF está esperando um pouquinho mais. Vou falar para você, Pio, entre Fernando Diniz, né, que você disse bem, a renovação, e o Ancelotti aí que tá, né, como o Júlio disse, né, já tá incomodando, né, essa espera.
Sim, acho que dá para apostar no Diniz, sim, dá para apostar. Não é o meu nome, né? Não é o meu nome. Eu acho que o Abel até poderia estar num degrau acima do Diniz. Mas o Diniz, até pelo fato de ser brasileiro, acho que poderia ter uma pressão menor, poderia ser um nome aí para ser escolhido. Ô, Antônio Lupe. Oi. Só rapidamente, tá voando, né? Outro nível, né? Olha, Carlão de Freitas. O menino tá o menino, voando, ele tá né? no momento... Sexta-feira deve ter metido aquele sapato, aquele tênis branco. Nossa. Tênis branco, aquela calça colada. Nossa, deu até Olha essa polo. Não, olha essa polo branca. Polo branca. Mas ali hoje ele tá com aquela, hoje ela tá com aquela vestimenta azul com a bolinha branca. É isso. Tá louco. Mas, ó, hoje eu lembrei dele. Olha lá, levantou, hein? Aqui. Olha lá. Vamos ver. Que calça branca. Três listas, Só toma cuidado se o almoço tiver macarrão com molho ao sugo. Nossa, é uma combinação perfeita, cair né? nessa calça, eu vou falar pra você. Olha, com 4 TVs lá no fundo, GE de um lado, GE do outro. Acessem @Júlio Nascimento no Instagram e vocês saberão do que estamos falando. Esse com uma necessaire andando meio mancando. Não. É atacante, filho. É goleiraço. atacante de 30 gols no Campeonato Brasileiro, Júlio Nascimento. Não, mas aí eu vou entrar na seara do Lupe aí, né? De ter problemas em casa, dependendo do contexto, que as pessoas entenderem o atacante. Mas a gente tá falando de futebol, gente. Tá tudo bem. Tá todo mundo meio resguardado. A galera tá esperta com esses trocadilhos, tá? Infames. Isso aí pra causar uma discórdia é muito problema. Rapidão. Eu tô tranquilo. Mexemos no... Bora. Vamos falar de técnicas que é menos problema. Eu acho que lágrimas vão escorrer do rosto de Fábio Scheib nesse momento. Mas tá tudo bem, né, Fabião? Tudo certo, tudo bem, tranquilo. Tá. Eu acho que essa viagem para São Paulo de 3 dias, inclusive, tem um motivo especial, assim. Mas tá tudo certo. E aí, Julião, tem estreia de gramado novo no Brincão amanhã, hein? Tem estreia de gramado novo, exatamente. Aliás, o Guarani deixou realmente um tapete ali no Brinco, né? O novo conselho de administração do Guarani, e agora, também com a ajuda do novo CEO, Ricardo Moisés, o Guarani prioriza melhorar a estrutura do Brinco, né, Pio? Não só com o novo gramado, mas ontem nós falamos também sobre o sistema de iluminação do Guarani, que deve ganhar um upgrade nos próximos meses. O Guarani também trabalha com a melhoria de outras áreas do Brinco de Ouro. Tudo isso faz parte aí das prioridades da nova gestão do presidente André Marconato. Dentro de campo, o técnico Bruno Pivetti ainda tem dúvidas em relação à montagem do time. O Bruno Mendes dificilmente vai jogar, está em tratamento de uma lesão na panturrilha, não é um nome descartado ainda pelo Guarani, mas dificilmente deve reunir condições de jogo, até porque ele está pendurado, assim como Matheus Barbosa, os dois pendurados na rodada pré-derby. Tony e Alan Santos, jogadores no DM. Por outro lado, tem a volta do Diego Porfírio, que está envolvido aí nas polêmicas também dessas denúncias e conversas de manipulação de resultados. Vale a pena esclarecer e de forma bem cautelosa explicar ao torcedor do Guarani que o Diego Porfírio foi citado por um dos apostadores que teria entrado em contato com o jogador. Não se sabe se o Diego Porfírio aceitou, se ele de fato fez o que foi pedido a ele, se ele recebeu algum dinheiro. Nada disso ainda foi esclarecido pelo Ministério Público. Ele estava no Coritiba, lá no ano passado, então não era jogador do Guarani ainda, e não se trata de uma denúncia, apenas de uma citação. O Guarani entrou em contato com o Ministério Público, uma informação confirmada inclusive pelo Rodrigo Pastana, que é o superintendente de futebol, pediu esclarecimentos e teve uma conversa com o Diego Porfírio. Ele disse ao Guarani que não tem nenhum envolvimento, que é inocente, que não aceitou nenhum tipo de proposta indecente, e o Diego Porfírio está treinando, segue com um grupo de jogadores do Guarani para esse jogo contra a equipe do Sampaio Corrêa. Quem também está confirmado é o Lucão, zagueiro, que deve ter um novo companheiro no sistema defensivo, Alvarinho ou Valber. São opções aí para o técnico Bruno Pivetti, e o Lucão aposta no fator casa para voltar a vencer na Série B. Extremamente importante, acredito que o Brinco é a nossa casa, então isso
é fundamental para a gente sabe o quanto a gente é forte dentro de casa, o nosso elenco tem essa consciência, a gente sabe os pontos fortes nossos da equipe aqui dentro de casa, então a gente tem que saber aproveitar, saber desfrutar disso quando a gente tem a oportunidade de estar jogando em casa. E a gente tem, como eu falei, tem essa consciência e a gente espera sempre fazer o nosso papel de casa aqui, que é os 3 pontos, e uma equipe que quer brigar, né, na parte de cima da tabela, quer brigar por acesso, quer brigar por título, ela tem que fazer o seu dever de casa. Tá, então, o Lucão, né, que é uma das lideranças desse grupo, né, Pio? Agora resta saber quem vai jogar ao lado do Lucão, se vai o Alvarinho mesmo, né, na ausência do Alan Santos, ou se o Valber, que está relacionado, está treinando, finalmente vai ser colocado aí como titular pelo técnico Bruno Pivetti. Ô, Carlão, me lembrei de um dos assuntos de um dos cafés dessa semana, que foram muitos. Aliás, hoje ninguém pagou, né? Não, hoje a gente ficou sem vocês café. fizeram outras coisas. Né? Mas o assunto Alvarinho, ele surgiu em um dos... E eu me lembro muito bem que você disse o seguinte, o Alvarinho deve treinar, que é uma beleza, né? No treino ele deve ser maravilhoso, porque assim, muda treinador, sai treinador, vem treinador. A rapaziada tem apostado no Alvarinho. Eu, particularmente, aí é a opinião minha, viu, gente? Como zagueiro no Guarani, achei que ele ainda não foi bem, não. Eu também não sou muito fã dos improvisos do Alvarinho. No meio-campo foi melhor, principalmente naquela partida contra o Ceará, né, em que o Guarani venceu por 3-0 e o Alvarinho teve uma boa participação. Mas ele deve ser um cara muito dedicado, né? Até por ser argentino, né? O argentino normalmente no futebol ele se desdobra, é um leão, né? E ele acaba conquistando aí os treinadores. O Mozart tinha uma adoração pelo Alvarinho, Bruno Pivetti também gosta do Alvarinho, é um moço trabalhador e tal, mas eu acho que às vezes atrapalha a carreira do jogador. Você é lateral, é zagueiro, é volante. O Alvarinho é volante. Numa circunstância adversa, né, numa emergência, tudo bem, vai de lateral, ou um zagueiro ali pelo lado direito, ou vai realmente como um zagueiro centralizado, mas eu também não gosto. O Alvarinho atuando como lateral, eu não gostei. Como zagueiro também tem os meus questionamentos, como volante sim, me agradou até porque é a posição original. Mas realmente, eu acho que o dia a dia do Alvarinho deve ser muito bom, porque os treinadores apostam nele. O Valber, por exemplo, como que se sente quando Então, é da oposição e o Valber é um cara acostumado com as coisas do Guarani, né? Ele teve uma passagem muito feliz aqui por Campinas e poderia ser utilizado. De repente, né, a falta de ritmo, né, tem aqueles treinadores que são coerentes, né? Não, o Alvarinho está aí num lugar mais à frente, nesta fileira e tal. E aí o Valber tem que esperar. Mas para o jogador original da posição deve ser meio chato, né? Porque fala, poxa, o cara é volante, sei lá, lateral e vem pegar minha posição aqui. Ué, fazer o quê? Coisas... O Alvarinho trabalha, o treinador tem a confiança e o escala. Agora, sinceramente, eu não gosto do Alvarinho atuando em outras posições, a não ser no meio-campo. Ingressos, Julião? Sim, a partir de hoje, inclusive com a venda presencial, Pio. O ingresso a R$60 a inteira, R$30 a minha entrada. Detalhe, o Guarani tem feito aí a campanha, né? A gente falou sobre isso na semana passada. Melhoraram os números, né? Se aproximaram aí dos 3.000 adimplentes, mas ainda faltam torcedores para alcançar essa marca no mês de maio. É a campanha do Guarani, fazendo aquela conta, né, que nós fizemos. Se o ingresso está a R$60 para um jogo, né, avulso, o torcedor pagaria menos, teria acesso a mais jogos. Então segue essa campanha do sócio torcedor do Guarani, viu, Pio? Para que tenhamos, inclusive, um bom público nos jogos empurrando o Guarani. Já falamos do fator casa, que é muito importante para o Bugre, e o torcedor, sem dúvida nenhuma, faz grande diferença. Ô, Fábio Scheibe, antes de irmos para o intervalo, agora o menino Ney acho que vai mesmo, né? Agora parece que vai, viu, Pio? Fabrício Romano, um especialista em transferência transferência de jogadores internacional, afirmou que o PSG pretende negociar o Neymar agora nessa janela de transferências. Neymar, que também antes não queria ser negociado pelo PSG, agora já pensa com carinho no negócio, porque esses dias a casa dele, onde ele mora em Paris, foi alvo de manifestações, torcida pedindo a saída dele, ele que tem um contrato longo até 2027, ganhando muito bem no PSG, agora já
pensa em romper esse contrato, o PSG querendo vendê-lo, e a Premier League, o West Ham, o Newcastle e o Tottenham seriam, até o Chelsea também, seriam as possíveis opções de mercado para ele lá na Premier League, uma nova competição para o Neymar, que acabou ficando machucado esses últimos tempos, e a torcida do PSG está na bronca com ele ainda, viu, Pio? Nossa, mas assim, não sei, cara. Parece bem pouco pro Ney, não parece, Lupe? Parece, não é pouco pro Ney. Mas aí é uma questão do que é assim, infelizmente, o Neymar ele paga muito pelas coisas que ele faz fora de campo, exatamente. Né? Esse é o grande problema do Neymar. E eu não duvido não, viu? Ele tá com quantos anos? 32, 33? 31, acho. Acho que sei não, hein? Daqui uns 2 anos a gente vai ver ele aqui de novo. O Neymar é de 92, né? De fevereiro de 92. 31? 2 anos ele tá de volta ao futebol brasileiro. No Santos, Flamengo, não sei. Mas acho que já é hora, né? Não do futebol brasileiro, já é hora do Neymar sair do Paris Saint-Germain, até porque o ambiente está muito carregado por lá, né? A torcida já não gosta do Neymar, esta postura extra-campo, dentro de campo também muitas lesões, né? Nos momentos mais decisivos do Paris, o Neymar não esteve, né? Claro, no vice-campeonato da Liga ele esteve, foi muito bem, talvez o grande momento do Neymar no Paris Saint-Germain tenha sido ali o vice-campeonato na Champions contra o Bayern de Munique. Mas, não sei, ficou uma relação muito pesada. Eu acho que o Neymar, para a carreira dele, para ele buscar esse melhor do mundo que está em tempo, para ele buscar um título com a seleção brasileira, o título mundial, eu digo, eu acho que ele precisa realmente sair. Agora, pô, o West Ham... Não, pelo amor de Deus. Só rapidinho, né? Tudo que o Mbappé queria, né? Porque ele vai ser o grande protagonista do PSG, com a saída do Messi, provavelmente também está indo embora, e também do Neymar. Ô, Carlão de Freitas, rapidamente, você fez o seu jogging hoje pela manhã? Fiz. Você fez o seu jogging hoje pela manhã, Antônio Fiz Lupe? em processo de recuperação, mas consegui lograr êxito. Logrou êxito. O Fábio Scheibe e Júlio Nascimento, vocês fizeram jogging hoje pela manhã? Eu fiz. Não, eu não fiz ainda. Eu fiz. O mais bombado ficou fora. Que isso, né? Porque nós temos uma professora de jogging no estúdio nesse momento. Cássia Godoy está aqui no estúdio. Eu vou falar uma coisa para vocês. Se vocês querem... Se vocês querem saber como fazer um bom jogging, pergunte a Cássia Godoy. Bom dia, Cássia. Bom dia, Pio. Eu tenho umas ótimas fontes, viu, disso aí. Não sei se eu sou essa pessoa, mas você sabe o que é o jornalista, né? Não é a pessoa que sabe fazer as coisas, é que conhece as pessoas que sabem. Exatamente. As pessoas que ensinam e tal. É mais consegue entrar em locais onde normalmente exatamente. Não conseguiria. Essa coisa. Eu acabei de fazer aqui no programa de vocês. Vai me preparando aqui para o CBN Brasil. Mas eu gosto de correr, mas olha, sou uma corredora lenta, meu pace não é dos melhores. Vai no seu tempo. Eu vou no meu tempo. Mas eu acho que o importante é a regularidade. O importante é fazer, não importa tempo, não importa pace, não importa nada. Você fez, é algo que importa. É a saúde que agradece. Exatamente. É verdade. Corre quanto, essa Cássia? a resposta que eu dou. Quando alguém me pergunta, mas, poxa, você fez a meia maratona, né? 21 quilômetros, 3 horas? Nossa, mas 3 horas você levou pra fazer? Eu falei, você fez quanto? Correu quanto? Em quanto tempo? Exatamente. Então, é isso. O máximo que eu já corri até hoje foi a meia maratona. Eu fui pra Mendoza, fiz a de São Paulo também recentemente, mas eu corro e alterno a caminhada no meio da corrida, não consigo correr o tempo todo. Muito bom, muito bom. O clima é gostoso da corrida também, né? Você falou tudo. O clima da corrida é demais, assim, sabe? Aquela coisa de muitas pessoas que nem se conhecem, mas tá ali um torcendo pelo outro. Quando você tá chegando ali na marca no final da prova, a galera torcendo, tem gente que leva cartazes, as pessoas ficam te estimulando, é muito legal. E esse estímulo, às vezes, faz com que você não desista exatamente nessa reta final. O Fantástico, domingo, teve uma matéria super bacana do Iron Man. Um cara que emagreceu 100 quilos e ele foi o último colocado do Iron Man. Acho que não sei se 17 horas, algo assim. Nossa, foi o percurso 17 dele. horas? Cara, mas mostrando a reportagem, ele chegando, a coisa... nossa, arrepia. Lindo. Sensacional. Vocês gostam de correr? Eu corro. Imagina. Eu corro direto. É o meu exercício. Hoje, inclusive, só que eu tenho um problema, né? Onde eu moro ali hoje, aqui na região de Valinhos, muita subida e descida. Então eu tenho que adotar a esteira, que é uma coisa que eu não gosto. Mas eu vou. Mas o Lupe faz, em média, 8K por dia. 8 quilômetros por dia. Por dia. Parabéns, nossa, que ótimo.
Enfim, deixa pra lá. Cássia Godoy, que apresenta o CBN Brasil também, direto aqui dos estúdios da CBN Campinas. Mais uma vez, bem-vinda, Cássia. Muito obrigada pela gentileza. Desculpa a invasão que aí. Isso? Eu tava adorando ouvir vocês, vou continuar. Que bom. Obrigada. Rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente fala da macaca. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Os alunos do Progresso Bilíngue, além dos conteúdos disciplinares, aprendem a conhecer e a entender a si mesmos. O autoconhecimento auxilia a caminhar com mais segurança pelos diferentes desafios que a vida apresenta. Assim, contribuímos para o desenvolvimento do seu potencial e para a sua realização pessoal e profissional. Excelência em educar, conectada com o aluno e com o mundo. Porque progresso é feito de gente que transforma. Agende uma visita em colégioprogresso.com.br. Empresário, estamos próximos de um dos maiores eventos de varejo e empreendedorismo do país. A 11ª edição do Retail Conference acontece no dia 23 de maio no Expo Dom Pedro. Desbloqueie o potencial da sua empresa e explore os ecossistemas do varejo junto com a SIC. Se você busca por atualizações, novos conhecimentos e oportunidade de networking, não perca essa chance. Garanta sua vaga antes da virada do lote. Acesse www.retailconference.com.br ou fale diretamente com a Associação Comercial de Campinas. A campanha do Agasalho 2023 precisa da sua ajuda. A sua atitude vai aquecer o coração e o corpo de muitas pessoas em situação de vulnerabilidade. Contribua com roupas, calçados e cobertores limpos e em bom estado. Se puder, dê preferência para roupas masculinas. Acesse o site campanhadoagasalho.eptv.com.br para verificar o posto de arrecadação mais próximo da sua residência. Juntos fazemos a diferença. Doe, uma iniciativa CBN Campinas. O Beach Tênis chegou para ficar. Agora é a sua vez de conhecer o CT Lucas Souza. Em Valinhos, estamos no Na Quadra, a maior arena de beach tênis do mundo. Em Campinas, estamos no Clube Cultura e em breve na Decathlon. O CT Lucas Souza tem estrutura completa e uma equipe especializada de alto nível pronta para elevar a qualidade do seu jogo. Viva de perto a energia do CT. Para mais informações, ligue 19 99973 1516. 11h55, Antônio Lupe, Sim. o que você responderia para o José Luiz Pires? Que Vamos diz lá, o José. seguinte: bom dia. Bom dia. Pronto. É isso aí. Para o Carlão se firmar definitivamente como cantor, Olha aí. libera aí para ele encerrar o programa cantando A Volta do Boêmio. É melhor Acho não, que a gente né? acho melhor falar da macaca. Vamos Tem pular um esse jogo assunto. difícil, né? Tem um jogo complicado e a gente não entra nesse mérito. Exatamente. Vamos falar da Ponte Preta, Pio. A Ponte Preta joga contra o Londrina domingo, um horário até estranho, né? 3h30 da tarde, mas chegou uma frente fria aqui em São Paulo e provavelmente lá em Londrina vai estar pior. Vai. E isso ameniza um pouco, apesar do sol quente que deve fazer no horário da partida. E o técnico interino Felipe Moreira ainda tem algumas dúvidas, é aquilo que a gente falou no programa. Tem Elvis como dúvida, Fábio Sanches, que já estão em transição, mas até por conta do jogo contra o Guarani na semana que vem, eu acho que se eles estiverem com 80% recuperados, eles não vão por conta desse jogo. Só que aí tem os outros problemas. Edson também não deve jogar, a zaga deve ter o Arthur improvisado com o Tavares na lateral esquerda, já que infelizmente o Jean Carlos vai ter que passar por uma cirurgia. E no meio-campo, o Amaral tá fora. Amaralzinho recebeu o 3º cartão amarelo, mas aí volta o Leonaldi, que foi quem entrou no jogo passado. Falando em Leonaldi, ele falou a respeito dessa volta dele após uma recuperação de uma torção no tornozelo e também a expectativa por duelo contra o Tubarão. Bom, o horário de 11 horas da manhã precisa de adaptação, né? Claro. Mas eu me senti muito bem, feliz, né? Que para um jogador tá em campo é a melhor coisa que tem. E só faltou resultado positivo, né? Diante da nossa torcida. Bom, nós sabíamos que a Série B é um campeonato muito difícil, que a gente precisa de concentração o tempo todo, em todas as partidas. E estamos evoluindo com o trabalho do Felipe aqui nos treinamentos, se adaptando ao estilo de jogo e vamos conseguir os resultados. A preparação tem sido muito boa, estamos nos dedicando no treino, nos treinamentos, no estilo de jogo e vamos lá para buscar a vitória.
Bom, esse é o Leonardo deve ser a cara nova nesse meio campo da Macaca. A respeito do time, no período da tarde, a gente discute mais no Arena a provável formação da Ponte, mas acredito sem Fábio Sanches e sem Alves ainda. Bom é quando tem os dois, Amaralzinho e Leonardo, Carlão. Ah, sem dúvida alguma, são jogadores importantes e que ajudam, né? Ajudam demais a Ponte. Carlão, Lupe, Fábio Scheibe, Júlio Nascimento, até a tarde no Arena, meus amigos. Até a tarde. Com o Enel Almeida, a partir das 4. O Thiago Vitor tá dizendo aqui, ó. Mande um beijo pra Cássia, sou muito fã do trabalho dela e ela tá tão pertinho de nós, então o Thiago tá mandando. Cássia Godoy, que apresenta o CBN Brasil, direto aqui dos estúdios da CBN Campinas. A gente volta a falar de esportes às 4. Até lá, meus amigos. Tchau! CBN Esportes Campinas.